No sympathy, no sympathy, no sympathy. Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Todo mundo sabe, segunda-feira de entretenimento, conhecimento, sabedoria, aprendizado, diversão. Por que não? Respondendo aos scribes, trazendo a vocês elucidações sobre os vídeos publicados no canal. Por que não? Nós vamos esclarecer assuntos que nós tratamos aqui, mas muitas pessoas ainda falaram de eu espero que eu não entender como tudo funcionar. Podem me explicar? Podemos sim. A ideia é essa. Vamos trazer para vocês então elucidações. Bora para as perguntas. Estou tentando arrumar minha mesa aqui porque eu vou me movendo e os cabinhos aqui me deixam tudo preso. Vamos lá. Vitor de Oliveira, quer fazer esse não é? Vitor de Oliveira, por que as pessoas têm os nomes tão complicados? Rodrigo, bom dia. O meu questionamento é sobre um pequeno trecho em que você cita as influências de Crowley. Eu não tenho influência de Crowley nenhum. Bom, gostaria de saber sua visão sobre os celtas e um viés neopaganista sobre a Wicca. Acho que seria interessante saber sua visão sobre, pois é uma prática mágica atribuída a uma religião que extingue a Deus cristão e, como todos os sistemas espirituais, enxerga uma pessoa não cristã. Seja de qual religião ou não possuímos uma religião, se ela for. Tá bem complicado essa pergunta, hein? Primeiro, o que tem a ver sobre influências de Crowley? Não sei, acho que são duas perguntas. Eu não tenho influência de Crowley nenhuma, graças ao bom Deus de quem for. Tô absolutamente fora de Crowley. É o seguinte, a gente publicou até um vídeo falando sobre o Aleister Crowley e a maneira como ele via os sistemas mágicos, a maneira como ele lidava com os sistemas mágicos, tá? Eu absolutamente sou contra a utilização deste free will que ele usava. A liberdade de Crowley, faça o que você quiser que será a sua regra, uma coisa assim, né? Faça o que fizeres que será a sua lei. Eu absolutamente não tenho, assim, não tenho nada a ver com o Crowley. Acho que o Crowley, ele foi extremamente ruim em muitos aspectos, na maneira como ele lidava com a vida, como ele lidava com a evolução, a meritocracia mágica, tá? Porque naquela época nós tínhamos sociedades secretas, né? Que eram grupos de estudos de pessoas, às vezes até muito mais influentes, sejam filósofos, historiadores, políticos, pessoas que entravam em sociedades secretas para poder ali buscar algo maior, seja ou em uma fraternização, né, são os famosos fraters, entrarem em princípios de ordens esotéricas para um princípio fraternal de conhecimento entre eles, né, criar uma sociedade forte, alicerçada em pessoas influentes, ou mesmo pessoas que estavam buscando desafiar algo que eles consideravam como sobrenatural ou paranormal, ou que realmente estivesse um Deus atrás disso. Conceitos de diversas religiões foram utilizadas de maneira banalizada, afinal virou uma indústria de livros. Hoje na internet você consegue criar um pupurri de diversas crenças, né? Então a gente cria o yakisoba espiritual, eu quero ser tudo ao mesmo tempo, mas eu não sou nada. Então a gente tem pseudo-budistas dentro do TikTok, Facebook, Instagram, que vê com aquelas frases de efeito e que nem sabem o que é o budismo, nunca entraram num templo budista. Isso é absolutamente errado, e que foi o que o Crowley fez. O Crowley, ele juntava muitos livros porque ele era muito rico, ele vinha de uma família extremamente rica. E quando os pais acabam falecendo, ele acaba herdando uma fortuna monstruosa. E ele torra toda essa fortuna comprando sua meritocracia em sociedades secretas. Leia-se naquela época, né, a Ordem Templis Ordonis, seja a ordem de Matthew que ele trabalhava, né? Matthew foi um escritor da época,
em que ele compra até mesmo a Goécia, e ele compra a Goécia e monta a Goécia como ele quer. A Goécia era uma prática dentro de uma sociedade secreta direcionada para o estudo do eu, da psicologia. Quando eles criaram os princípios dos demons, era nada mais nada menos do que um fator psicológico sobre si mesmo, ou seja, cada característica dessas criaturas estava atrelada ao eu do indivíduo. E quando eles traziam isso para fora, era uma maneira de exteriorizar o seu próprio demônio interno e fazer com que você enxergasse quem você realmente é. E Crowley, vendo esse princípio, falou, pô, gostei dessa técnica, vou comprar e vou trabalhar em cima dela. Então, ele criou princípios mágicos baseados naquele que ele achava e que ele tinha comprado com a grana que era da família dele. A meritocracia do Crowley não é obtida realmente por estudos, é obtida pelo que ele comprou. E isso é ruim. E os livros dele tornaram-se grandes armadilhas para aqueles que acham que realmente o sistema mágico de Crowley é uma das maiores respostas para a humanidade. É absolutamente estúpido e idiota esse princípio, uma vez que você tem religiões maravilhosas aí que as pessoas deveriam seguir, eles preferem entrar em armadilhas de sistemas mágicos mediante a sua presunção, que é o que o Crowley atrai nas pessoas. Então eu prefiro ficar absolutamente fora de Crowley, do sistema mágico de Crowley, até porque Rodrigo, cheguei a estudar algumas coisas de Crowley e percebi que aquilo era uma armadilha. E eu passei até por uma situação bem complicada. Quando eu fui para Buenos Aires, existia uma editora chamada Kier. Acho que era isso o nome. Tinha uma loja, uma grande loja de livros. E eu entrei com a minha tia, que é uma astróloga muito renomada em Buenos Aires. E a gente começou a ver alguns livros, eu separei alguns livros de Alice Bailey, de Madame Blavatsky, e eu peguei o livro de Crowley, um dos livros de magia do Crowley, acho que era um Mágica, que era com CK. Eu não vou lembrar, eu acho que era mais ou menos isso. Era um livro interessante, grosso pra caramba, que contava alguns princípios de práticas mágicas de Crowley. E principalmente aquela criatura que ele chamava de I was, né? O eu fui. E aí quando eu fui passar os livros no caixa, a mulher que estava no caixa computou da Alice Bailey, computou da Madame Blavatsky, mas quando foi passado Crowley, ela guardou. É sério mesmo. Aí a minha tia olhou e falou, não entendi. Aí ela falou, não, eu não pretendo vender esse livro pro seu sobrinho. Não, mas tudo bem, ele pode comprar. Não, você não está entendendo. Esse é um livro que a gente não recomenda para as pessoas lerem. Aí ela falou, não, eu confio nele, pode vender. E eu comprei o livro, eu li, mas não fiz nada ligado àquilo. Eu simplesmente li para entender quem era Crowley e o que era o sistema mágico dele. E eu vi que era um sistema muito frágil e muito delicado e que você realmente precisava de muitos manuais de instrução para poder seguir esse princípio de Crowley. Então eu falei, não, é legal saber, mas eu não preciso botar a mão na massa. Então eu pulei fora. Eu comecei a comprar os Liberes, o Liber 777, todos aqueles outros Liberes, achei legal, mas falei, não, isso aqui é para quem está num princípio de ordem esotérica, seja na Otto, na Astro Argentum, e você poder realmente utilizar-se daquilo que é ensinado, utilizando esses livros para poder fazer um princípio que você considere mágico, mas não necessariamente tem efeito, funciona. Tanto que o Crowley morreu absolutamente pobre e louco num banheiro imundo. Ele gastou todo o dinheiro da família dele e realmente não vale nem a pena, né? Se o seu líder morre dessa maneira, imagina o resto. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas que a gente acaba pegando de referência na internet, porque a idolatria fala muito mais alto do que a razão. Bom, eu gostaria de saber sobre sua visão sobre os celtas. Eu não tenho visão sobre o povo celta porque eu nunca estudei os celtas. A cultura nórdica, os ensinamentos nórdicos, não é o meu forte. E um viés neopaganista sobre a Wicca. Eu acho a Wicca sensacional, honestamente. Entre a Wicca e Crowley, eu sou muito mais a Wicca. A Wicca é um princípio muito básico de manipulação de elementos naturais, de prática de cultos de deidades que eram consciências antigas, né? A Hecate, Diana, são elementos da natureza. É uma prática exatamente que utiliza de elementos da natureza. Lembrando, antigamente, as pessoas acreditavam que a água era um deus, que a árvore era um deus, que uma pedra era um deus, que o céu era um deus. Até mesmo os sumérios partiam do princípio do casamento, né? Da atmosfera, do céu, tinham vários deuses atrelados a isso.
Por isso que alguns deuses têm asas, porque eles advêm do céu, do ar, da atmosfera, que eram realmente práticas de deidades. Eu acho genial isso, tá? Até porque é o lúdico, né? Eu acredito que existam duendes, fadas, salamandras e tudo mais. Isso não existe, mas antigamente acreditava-se que o deus era um fogo, era um princípio chamado de salamandras. Era muito legal, mas de novo, eu gosto da Wicca. Se funciona ou não, não vai depender dos elementos da natureza, vai depender de quem manipula os elementos da natureza. Acho que seria interessante saber sobre sua visão, pois é uma prática mágica atribuída a uma religião que extingue o Deus cristão. É verdade, a Wicca é uma religião. Se vocês entrarem... puxa, tem alguns órgãos aí que realmente oficializaram, acho que o IBGE. Se não me engano, acho que foi o próprio IBGE que ele dá a anuência de que a Wicca é uma religião. Tá? E aqui no Brasil ela torna-se uma religião, então ela tem que ser respeitada e tratada de acordo com as leis. E não é que ela extingue o Deus cristão, aí você que tem um problema, né? Quem extingue a Wicca é o Deus cristão, e não o contrário. Quem surge primeiro? Esse é o princípio. Se você pegar os povos neopagãos, os pagãos da época, eles surgem antes até mesmo do princípio do Deus cristão. E quando você vê a formação do Deus cristão, que na época você tinha os três povos trabalhando, né, vivendo em conjunto. Então você tinha os hebreus, você tinha os cristãos sendo formados e você tinha os pagãos. Na hora que realmente o imperador começa a destruir os templos dos pagãos, os pagãos não sabem o que fazer. Então o cristão fala, é melhor você se converter por meio do batismo ao cristianismo para sobreviver, caso contrário, você vai morrer. Então muitos pagãos foram extintos exatamente por quê? Para a unificação de um único Deus, o Deus cristão. Foi o Deus cristão que matou o paganismo. Tá? Esse é o problema. Então tome muito cuidado com isso, queridinho. Tome muito cuidado. Foi o Deus cristão que matou o paganismo, como matou muitas culturas e crenças maravilhosas da antiguidade, as quais não se tem mais conhecimento devido ao quê? As guerras criadas pelo Deus cristão, a unificação de um único Deus. Destruam-se todas as outras civilizações, não pode existir mais nada. Tanto que existem ainda escritas, na verdade nem escritas, né? Porque naquela época os sumérios, você tinha uma escrita cuneiforme, você tinha um alfabeto, né? Um dialeto utilizado na Suméria que começou a ser trabalhado devido às escavações e o aprendizado dessa cultura incrível, há 200 anos atrás. Sabe, até antes, 150 anos atrás, começaram realmente a descobrir muitas coisas legais dos povos sumérios, as tábuas dos babilônios, por causa desse princípio de vamos buscar a história desses povos. Mas o Deus cristão foi lá e atropelou tudo, como faz ainda hoje pelas igrejas. Então tome muito cuidado, tá? Quem destruiu tudo foi o Deus cristão. E como todo sistema espiritual enxerga uma pessoa não cristã? Eu sou budista. Caguei para como as pessoas me enxergam. Caguei. Se o cristianismo chega para mim e fala, nossa, você é um pecador, você eu não sei o que, não sei o que lá. Caguei. Nós estamos no século XXI. As leis me protegem e protegem o meu direito de ir e vir dentro das minhas crenças. Então, assim, as religiões, elas vão continuar existindo com ou não o cristianismo, o Deus cristão, e aquele que realmente acha que só pode ter um Deus, que é uma mentalidade estúpida, tá? Nós temos o judaísmo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, que são religiões incríveis e que têm que prevalecer e têm que existir. O cristianismo não tem poder sobre a destruição, né, mediante só pode ter um Deus e vai e destrói os outros. Tanto que, infelizmente, o que eu vou falar é sério, você tem radicais em todos os aspectos, ok? Muito mais no cristianismo e hoje visto no islamismo, onde grupos de terroristas islâmicos, que não são todos, obviamente, mas são pessoas que cansaram de uma supremacia imposta pela igreja vista desde a Idade Média até hoje, acaba criando uma resposta extremamente agressiva pelos atos que os próprios cristãos cometeram antigamente. Leia os templários, as cruzadas, que estupraram, mataram e foram destruindo todos os povos. E isso é visto em vários livros de história. Então não adianta criar a terra plana para cima das religiões, porque não vai rolar, entendeu? Infelizmente é assim. O povo cristão
sofreu muito na mão do império, de uma formação de uma igreja católica. Depois surge Jesus Cristo, a ideia realmente de que vamos criar umas vertentes do cristianismo, há muita distorção sobre as vertentes cristãs e tudo mais, blá blá blá. E aí quando a gente vai ver, a gente ainda tem fanáticos querendo unificar, destruir as outras crenças. Aqui no Brasil, o radicalismo impera de uma maneira tão doentia que você vê que existe traficante cristão que faz tráfico em nome de Deus e que destrói centros de Umbanda. Porra, vai se ferrar, é loucura, você não tem o direito de destruir outras religiões dessa maneira, entendeu? O cara é traficante e manda destruir centros de Umbanda. É loucura um negócio desse, esse país realmente é uma bagunça, tá? Então o que eu falo pra vocês é tomem muito cuidado com o que vocês acham que é a história e comecem a buscar realmente respostas para entender quem foi o dito Deus cristão, né? Dito Deus cristão e por que houve toda essa necessidade de destruir os outros deuses, já que eles tinham todo o direito de existir perante a prática, culto e a necessidade de fé aplicada pelos seus líderes religiosos, aqueles que realmente acreditavam nele, como isso se perpetua até os dias de hoje, entendeu? As pessoas, elas matam por uma religião, matam por política e matam por futebol. Então, acho que é assim, eu estou dentro do meu direito de ir e vir dentro das crenças que eu acredito e não é cristão que vai apontar o dedo para mim mediante uma lei que permite a minha aplicabilidade de crença aqui no país. Inclusive a Wicca, que é uma religião sim, e ela deve ser respeitada sobre os dizeres de uma Constituição e das leis. Então, tomem muito cuidado com aquilo que vocês falam, porque pode dar problema. Ari Kanzler. Olá, tio Spook. Me chamo Ariane Kanzler. Sou do Rio Grande do Sul. Adoro teus vídeos, aprendo muito e confesso que fico com muito medo, ou muito mais medo que já tinha, pois parece que sempre tem alguém observando. Bom, boas perguntas. Tenho duas. Talvez sejam bobas, mas gostaria de saber. Tu disse em um vídeo do clone que tinha uma macumba em frente à casa dele e que ele não teria nada, tá bom? Somente na rua passando havia um e viu a energia e ficou observando. Queria saber se os espíritos, obsessores, etc., eles veem a gente como seres humanos, carne e osso ou apenas nossa energia? Eles nos veem como carne e osso. Tá? Pelo menos é assim que acredita-se. Quando eu for realmente um espírito, eu posso te falar depois. Mas, brincadeiras à parte, eles nos veem realmente como seres de carne e osso. Mas existem certos detalhes que eu acredito que seja observado, uma vez que, quando a gente trabalha o corpo de energia, nós somos carne, osso, músculo, sangue, né? E nós também temos um corpo de energia, que seria o nosso corpo espiritual. Quando você se torna uma consciência espiritual, você ainda tem essa percepção de que você é uma estrutura viva de carne e osso. Embora você não consiga se enxergar como, você, né, tipo como um espírito, você acredita que ainda tem essa constituição. Por isso que eles plasmam muito parecido como eles eram em vida, né? Só que o corpo de energia deles é elástico, ou seja, eles podem criar deformidades de acordo com as emoções e os pensamentos que eles geram. Por isso que muitos têm a característica de animais ou são deformados, tá? Porque eles acabam tendo essa distorção do seu próprio corpo de energia. Então, eu realmente acredito que eles trabalhem os dois, eles consigam ver as nossas fraquezas do nosso corpo de energia, uma vez que eles conseguem se aproximar e se conectar com tamanha facilidade, passando pela nossa mente, nossas emoções e entrando no corpo físico. Então, eles se aproximam, eles observam a nossa fraqueza e eles acabam se conectando com muita facilidade. Claro, facilidade, leia-se, aqueles que permitem esse acesso. Existem pessoas que fumam, bebem, usam drogas, têm posturas erradas, atitudes erradas, e aí esses seres acabam se conectando aos demais. Então fica mais fácil eles nos acessarem desta maneira. Então esse é um problema. Lembrando, o mundo espiritual, ele é uma extensão do nosso mundo hoje. Por que extensão? Nós andamos juntos, então o nosso mundo da matéria anda junto ao nosso mundo
o mundo espiritual, entendeu? O que é o mundo da matéria? Parece que é um planeta cheio de tranqueira. Não, o mundo da matéria é tudo aquilo que te rodeia, tudo aquilo que você consegue enxergar, tudo aquilo que você consegue tocar. Esse é o mundo da matéria. O mundo espiritual é o que está no nosso redor lidando com o critério espiritual, ou seja, são os obsessores, as formas de pensamento, as energias que nós projetamos, a energia que nós recebemos junto aos demais. Isso é o mundo espiritual, ou seja, quando a gente anula a matéria e começa a enxergar nós mesmos dentro de um contexto espiritual. Então eles interagem conosco em tempo real, ok? A outra pergunta é que tu disse que obsessores ficam embaixo de camas escondidos. Na verdade, eles vão ficar em qualquer lugar que seja perto da sua energia. Aí você faz uma palhaçada aqui, uma pegadinha que eu não vou nem falar, porque nota-se que não tem graça, tá? Não gostei da sua piadinha aqui. Ah, mas se minha cama for, o problema é seu, ele vai estar dentro do seu butico, se a sua cama for de outra maneira. Brincadeiras têm limites e vamos entender certas coisas. Ah, e se minha cama for boxes? O problema é seu. Desde quando o espírito ele se limita só à matéria, ele passa pela matéria. Então vamos entender. Os espíritos, como já apresentados aqui no canal, eles têm total liberdade de ir e vir por onde eles quiserem, entrar pela sua casa por onde eles quiserem e permanecerem como eles quiserem. Eles podem estar sentados na sua cama nesse exato momento te esperando deitar, e isso é factível. Tá? Se sua cama realmente é uma cama que não tem a parte de baixo livre, para eles tanto faz. Eles eventualmente podem ficar ali deitados esperando embaixo do seu colchão, simplesmente esperando você deitar para se conectar nas suas costas. Então, brincadeiras à parte, nesse exato momento, eventualmente tem um ali te olhando. Nos cantos, por que eles ficam nos cantos? Porque é muito fácil eles terem uma visão panorâmica de toda a situação. Quando você é um espírito, uma consciência perdida no mundo espiritual, notadamente ninguém se importa com você e ninguém vai te ver. Tirando claramente as pessoas que têm essa sensibilidade mais aguçada e desperta, mas eles vão ficar no canto te observando. O canto ninguém entra, ninguém vai ficar num canto, ninguém vai colocar coisas em cantos. Às vezes você chega numa sala, tem os cantos expostos, eles ficam observando, porque é mais fácil ver a movimentação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles ficam onde existe o rastro da sua energia. Então, se você senta muito numa cadeira, eventualmente a sua energia fica nessa cadeira. Então, é muito mais fácil eles ficarem atrás, se conectados pela matéria. Ou seja, você sentou, eles te abraçam ou eles se conectam pelas suas costas. Você nunca vai perceber o que está atrás de você. Nós nunca olhamos atrás. Então é factível eles ficarem aqui atrás te observando, nos cantos te observando, embaixo de sua cama. Dentro do armário já é mais difícil eles permanecerem, tá? Eu realmente, são raras as exceções, mediante objetos familiares que você venha a ter, eles podem estar conectados a tais objetos, mas é muito difícil eles ficarem dentro de armários. Banheiro é o último lugar que eles vão permanecer, uma vez que eles têm sala, onde fica o máximo de energia possível para eles absorverem, e os quartos, que é mais factível também eles observarem vocês, tá? É a sua energia colocada naquele ambiente, então é mais fácil ter acesso a isso. Então eu falo para vocês, fiquem espertos com a casa, com as coisas que vocês possuem, a forma como vocês projetam tais energias para o mundo, porque eventualmente eles estão lá olhando para vocês. Eu gostaria claramente que todos tivessem essas percepções, eu gostaria claramente que as pessoas realmente se importassem mais, fossem menos irônicas e dessem mais valor a esses conceitos, esses ensinamentos, uma vez que são ensinamentos raros, são ensinamentos que envolvem realidade, ou seja, a sua vida, a sua energia, aquilo que te rodeia, e que muitas vezes nós não fazemos a menor noção do que está acontecendo em nossas vidas. Os vícios, a agressividade, a raiva, a ignorância que nós começamos a apresentar e perpetuamos dentro de nossa vida, nos afastando das pessoas, esse tipo de energia torna-se extremamente factível e presencial, e nós não sabemos de onde ela vem.
A ignorância, ela ainda perfaz a cabeça do indivíduo. Então as pessoas alimentam sua própria ignorância, acreditam em falsos deuses, acreditam numa falsa igreja, não desenvolvem as percepções, não desenvolvem a sua individualidade do eu, cagam regras na internet, ficam assistindo porcaria por aí e simplesmente dão atenção a coisas fúteis e falsas. Ao final da vida, elas vão voltar ou no mesmo momento que pararam, ou seja, vão voltar ainda como seres humanos ignorantes ou vão voltar como animais, porque a ignorância é muito mais vista no reino dos animais do que no ser humano. O ser humano ele tem uma capacidade de desenvolver a consciência, as percepções, enquanto os animais eles têm só uma mera percepção de tudo que te rodeia. As pessoas, como vão desenvolver somente essa mera percepção, vão continuar vibrando como animais. Então a vida vai ser assim, as pessoas não evoluem, elas querem ficar só ironizando, tirando barato e se divertindo com a vida. E no final é que a gente vai ver quem realmente vai se dar bem, vai continuar uma evolução e quem vai continuar rastejando e tornar-se um quadrúpede. Tem muitos canais na internet que eu vejo que muitos vão se tornar quadrúpedes, muitos. E seus inscritos mais ainda, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Thaís Mitri, a Thaisinha. Mas tem que você não me pergunta coisas, Thaisinha. Thaisinha, manda um beijo pro maridão. Thaís Mitri. Olá, Rodrigo. Tudo bom com você e Dani? Espero que sim. Sou eu, Thaís. Eu sei. O tema de hoje é clarividência. Uma pessoa que por volta dos 14 anos teve diversos episódios de visões, clarividências sem nenhuma instrução, se deparando com visões de diversas entidades pela casa que até as assustavam. Pode ter, por intermédio de terceiros, pessoal da Umbanda, por exemplo, bloqueado essa clarividência, se assim puder ser chamado? Não, nenhuma das habilidades pode ser bloqueado. A gente vive numa indústria que toda hora eles querem vender coisas. Eu vou bloquear os seus sentidos, vou tapar os seus buracos, tapar os seus pontos de energia, bloquear a sua visão. Isso não existe, tá? Não existe porque é uma evolução natural. Grandes escritores clássicos do esoterismo, eles partiam exatamente desse princípio. Eu acho que era o próprio Papus que tinha um livro que falava exatamente sobre isso. Que a gente tem o corpo físico, o nosso corpo emocional e mental. E que existem mesclas entre esses corpos, ou seja, existem pessoas que têm um lado racional extremamente elevado e pouco lado emocional, são pessoas mais frias. Tem pessoas que têm um lado mais emocional e pouco racional, são pessoas mais emotivas. E com a evolução natural desses três corpos, o corpo físico, emocional e mental, a gente consegue desenvolver um espiritual mais forte. E esse espiritual ele é feito por várias camadas que vão ascendendo, ou seja, elas vão desenvolvendo cada vez mais. No judaísmo, a gente tem os três princípios de uma espiritualidade muito forte, que são os pontos que são chamados de En Sof, En Sof e En. É o desenvolvimento de do conhecimento, da sabedoria e da inteligência, tá? Quando você desenvolve esses três pontos que estão ligados, se não me engano, a Kokma, Bina e Keter, você vai desenvolvendo essa espiritualidade muito mais assertiva e forte, baseado em pilares que o seu corpo cria. Aí a árvore da vida são outros ensinamentos. Então, assim, não tem como bloquear nada. O que eu falo para você é, uma criança não sabe o que está vendo, para começar. Acreditar que uma criança está vendo coisas é muito arriscado, porque ela não tem razão sobre as suas emoções, então ela não sabe o que está realmente desenvolvendo. Lembrando que esses pontos de clarividência, eles são desenvolvidos somente quando a pessoa vai evoluindo no seu crescimento, e não o crescimento espiritual, mas o crescimento como ser humano. A gente tem uma divisão de corpo de energia, onde a base do ser humano, que é previsto por três pontos que são mais fortes, com base no ponto Malkut, que é a união, o nascimento, o princípio que vai realmente alicerçar o ser humano na Terra, e você tem o desenvolvimento do ponto do instinto, do sexo, da família, que são os pontos mais básicos. Então o ser humano, quando vai desenvolvendo, até atingir a evolução máxima de poder ter essa vontade, poder sair de casa, poder criar, poder ver o mundo de uma maneira mais justa, como ele demora muito, tá? Tem crianças que vão sair de casa só aos 14, 15 anos, realmente, para poder ter a razão sobre o que acontece.
As crianças trabalham muito mais no mundo da fantasia, da especulação e do papagaio. Tudo que eu falo para uma criança, ela vai repetir sem razão, sem saber o que é. O discernimento vai surgir depois. Quando você atinge um ponto já de relação amorosa entre todos, amorosa tipo vai desenvolver um carinho, vai começar a desenvolver uma relação, já são pontos relacionados às emoções superiores e inferiores, são pontos relacionados à dialética, à fala, à comunhão, ou seja, estar entre outros e buscar grupos de amigos. E com isso é que vai buscar uma evolução onde a pessoa vai ter o discernimento entre quem realmente eu quero como amigo, quem eu não quero, quem está certo, quem não está, quem me agrega, quem não me agrega. É uma seleção natural. E aí as emoções ficam afloradas, que são os famosos adolescentes neuróticos, os adolescentes que entram em períodos de picos de loucura, né? São as explosões de raiva, as explosões de hormônios, que tudo influencia sobre os pontos das emoções e as glândulas. Até ele chegar numa evolução e um controle sobre isso, puta, você vai chegar a um moleque de 26, 28 anos. Aí depois é que ele vai começar realmente a ter noção de tudo que acontece. Você vê muitos adolescentes que saem, por exemplo, da faculdade, eles saem completamente, assim, bitolados sobre as coisas e não têm experiência de vida. Essa experiência de vida, ela é necessária para que a gente realmente tenha não somente a teoria, mas a prática de todo o princípio da existência. Então, muito choque, por exemplo, de adolescentes que falam, não aprendi isso na faculdade, a faculdade não serve para nada, porque a vida é diferente dos livros, né? Pelo menos é o que a gente vê na faculdade. E aí eles começam a entrar em choque, conflito existencial e por aí vai. Até ele atingir o pico realmente de controle sobre todos esses princípios que Papos fala, sobre a sua necessidade de ser, a sua necessidade de mostrar suas emoções e a sua razão sobre tudo, você vai ter um adolescente que já passou por tudo na vida e já tem 40, 50 anos de idade. E aí torna-se factível a razão sobre todo o controle da espiritualidade, onde eu vou saber o que está acontecendo, eu vou ter adquirido informação suficiente para ter o discernimento. Se você perguntar para mim, Rodrigo, o que aconteceu no seu passado? O que aconteceu no meu passado foram situações sobre a ótica de uma criança. Eu, por exemplo, para ter certeza de tudo aquilo que realmente eu vivenciei, já que eu não tinha sabedoria, conhecimento nem inteligência sobre a espiritualidade, e eu parti de um princípio simplesmente de observação, o que não me traz nenhuma informação lógica, eu teria que voltar à casa onde eu existi e buscar realmente ali observar se aqueles seres ainda estão lá e se eles me trazem uma resposta de tudo aquilo que aconteceu. Eu não posso voltar ao passado e tentar juntar as pedrinhas. É ilógico. Eu não saberia compor um quebra-cabeça pelo que aconteceu no meu passado. Então eu não posso dizer que eu era um clarividente ao longo da minha vida. Não posso. Eu não posso. Eu posso falar que eu tinha uma percepção das coisas dentro do princípio de sensibilidade espiritual. Somente isso. Com o tempo e com o conhecimento que fui adquirindo, fazendo os cursos e aprendizado, eu tirei um certificado de clarividência avançada, Higher Clairvoyance, obtido por monges que realmente olharam para mim e falaram, você tem essa habilidade chama-se clarividência. Não fui eu que me coloquei, esse título me foi dado, eu tenho um certificado desse título. Ou seja, o Rodrigo é clarividente, tipo assim, como se fosse qualquer vidente de rua. Não, eu passei por testes que me certificaram, me qualificaram desta natureza. Então eu não posso falar que naquela época eu já era clarividente, não. Eu fui clarividente quando eu recebi o título de clarividência. Então não existem crianças clarividentes. Não existem crianças que realmente trazem essa veracidade. Eu não posso predeterminar que aquela criança é uma clarividência. É uma clarividente, porque ela não tem o conhecimento, o domínio real sobre aquilo que ela está vendo. E ela não tem como lidar com isso. Não posso. Não posso dar, por exemplo, um certificado de engenheiro para um pedreiro que subiu uma ponte. Ele não é engenheiro. Título honoris por ter conseguido elevar uma ponte igual um possível engenheiro faria. Não, por isso que existe faculdade de engenharia. Entende? A gente tem que seguir o caminho natural das coisas. Uma criança é uma criança. As percepções são totalmente questionáveis. Tá? E não tem esse bloqueio, não existe bloqueio.
Não tem. Se alguém falar, vou bloquear os seus pontos de energia, é mentira. Porque eles estão atrelados ao seu corpo físico, seu corpo emocional e seu corpo mental. Ninguém pode interferir em um processo natural seu, dentro daquilo que eu falei. Como o Papos falou, físico, emocional e mental, e depois você atinge todo esse princípio espiritual. Se você começou a atingir esse princípio espiritual, você não tem como voltar atrás. Ele é natural seu, é uma conquista, uma meritocracia. Não tem como bloquear. Se não existe algo que pode ter ocorrido para que essas pessoas tenham conseguido essa visão mais clara momentaneamente, é normal ocorrer isso mesmo, bem após os 7 anos de idade, não tem como acontecer. Novamente, a criança, ela tem só uma mera percepção do que está ao seu redor, mas ela é cessado. Por quê? Porque ela entra nesse looping como o Papos falou, você entra no princípio físico, ou seja, quando a consciência começa a ser formada, o seu subconsciente... porque até então você só tem o ego, você só tem o subconsciente quando você é criança. E quando o consciente começa a ser formado e seu subconsciente ele fica resguardado, você começa a ter uma visão maior e lógica sobre a sua vida, o mundo espiritual ele cessa-se porque você abre um leque para uma realidade ao qual você coloca completamente a sua existência. E eu existo no mundo material. Eu tenho um pai, tenho uma mãe, eu tenho uma casa, eu estou agindo dentro de um princípio da matéria. Ele deixa de ter contato com a espiritualidade ele vai se abrindo aos poucos. Então, em algum momento da vida, ele vai ter um acesso a algo espiritual, mas ele vai ignorar por completo porque a vida dele é material. Ele só vai começar a entender que existe algo espiritual quando as duas ficarem muito equiparadas. Até então, ele não vai abrir mão de todo o princípio de uma sociedade no qual você já entra pedalando. As crianças, elas já nascem com um iPhone, com um tablet embaixo do braço, numa escola e tem que se virar, cara. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, porque você precisa ser alguém, você precisa arrumar um trabalho, você precisa se formar, você precisa ter família, você precisa matéria. Sabe, a necessidade hoje de ser alguém, de títulos, de nomes, de profissão, de família, né? A pressão da sociedade é enorme para tudo. Eu conheço mulheres que queriam porque queriam ter filho porque a sociedade impunha essa condição. Eu conheço mulheres que queriam porque queriam casar com qualquer pessoa que aparecesse na frente porque a sociedade impunha essa condição. Entendeu? É assim, é igual os homens que tem que gostar de futebol porque o pai impõe essa condição. Tem que beber cerveja, tem que fumar, tem que ser malandrão, tem que ser macho, tem que não sei o quê. Quer dizer, é uma sociedade que só ali você fala, cara, quando é que as pessoas vão parar um minutinho? Não para. A sociedade te atropela. Esse é o ponto. Bom, a gente vai fazer aquela pausa sapeca, ainda tem muito mais coisa aqui pra gente conversar. Eu espero que vocês tenham entendido todos os recados que foram ditos, por mais que alguns doam os ouvidos, eu sei que dói, mas é assim que acontece, entendeu? Às vezes tem que dar o chacoalhão para que as pessoas entendam certos princípios que são passados e que fazem realmente necessário, tá bom? Então é isso, muito obrigado por assistirem o vídeo até agora. Como recadinhos finais... Bom, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e não substituir. Nós complementamos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, onde você vai obter todas as informações e os respectivos valores, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas. Outro ponto, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando R$8, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma, ou mesmo o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo, onde você pode clicar, vai ser encaminhado num link lá, e você pode doar o valor que você puder e quiser, que me ajuda bastante. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.